E aí, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio nosso do podcast Café com Fertilidade. Vocês vão adorar a história de hoje. É uma paciente que tem realmente bastante resiliência, passou 5 anos fazendo um tratamento. E a gente selecionou hoje uma das causas que é pouco conhecida, quando você faz uma pesquisa, porque o baby não está vindo, que é a história do endométrio difícil, que é a capacidade do endométrio ali de não espessar. Espero que vocês gostem do podcast de hoje. Esse é um podcast do Baby Center Medicina Reprodutiva e eu sou o Dr. Luiz Fernando Pina de Carvalho. Legal, vamos começar então o nosso podcast de hoje. Eu queria agradecer uma paciente aí muito querida que aceitou gravar o podcast com a gente. Acho que vocês vão gostar bastante do caso dela e contém bastante informação legal. Uma das coisas que eu falo sempre da Mari é que ela foi muito resiliente durante o tratamento e vocês vão ver por que isso vai acontecer. Mari, então, eu queria que você se identificasse, falasse quem é você, e aí depois eu vou começar a te fazer algumas perguntas específicas das coisas, tá bom? Tá Como bom. É que você tá? Você tá bem? Eu tô bem, tô muito feliz agora. Meu nome é Mariana, tenho 40 anos, sou paciente do Dr. Luiz durante 5 anos, né? 5 anos. E hoje me encontro plenamente realizada. Boa. Mari, seguinte, o que eu queria te perguntar, e a nossa ideia nesse podcast de hoje, e essa temporada que a gente está gravando, ela chama de paciente para paciente. Então, realmente, fala o que você quiser, fala o que você sentiu no tratamento, e o que a gente vai tentar fazer nesse podcast é tentar contar a sua história do início, durante os tratamentos e até o final, tá? Então, nossa primeira pergunta para você aqui é quando que você começou a tentar engravidar e como é que foi a descoberta de que o baby não vinha? Fala um pouquinho disso aí. Então, eu sou casada desde 2007, né? Até então, a gente ficou até 2014 sem pensar em filhos, eu e meu marido, né? A gente era bem desencanado em relação a isso. E em 2014, eu já tinha um sobrinho já, então a gente resolveu, falar, vamos tentar, porque acho que tá na hora, tal. Eu já estava com 34 anos. E eu achei que ia ser super fácil, porque a minha irmã engravidou super fácil. A gente, assim, é meio simbiótica, assim, a minha irmã, né, muito parecidas uma com a outra. Então eu falei, bom, ela conseguiu no primeiro mês de tentativa, comigo acho que vai ser a mesma coisa, né? Só que não. Aí, num tempo, passou acho que uns 6 meses, não começou a rolar, já comecei a ficar meio assim, né? Falei, não, acho que alguma coisa... Mas até sem muita, assim, preocupação até então. Uma médica, que é uma médica normal, assim, de rotina, conversei com ela, tal, ela deu alguns exames, falou, você não tem nada, o seu endométrio tá um pouco fino, mas acho que é da sua pílula, tal, para de tomar essa pílula, pode ser que o seu corpo volte a funcionar e segue o jogo, né? Não pediu nem exames detalhados, nem nada. Aí, beleza, passou o quê? Aí passou mais um ano, eu já comecei a desconfiar que alguma coisa estava errada. Aí eu troquei de médica, fui indicação, tal, mas até então não era médica especialista, era uma médica normal, tal. E ela começou a falar que eu tinha alguns outros problemas. Eu falei, não consigo engravidar, tô tentando, faço tabelinha, dia da ovulação, tal, não sei o quê. E ela falou assim, você não tem nada, o que você tem é um ovário policístico. Tá, eu falei, bom, nunca ninguém havia me falado sobre isso, que eu tinha ovário policístico, eu sabia mais ou menos o que era, mas nunca ninguém me relatou que eu tinha esse problema. E aí, quando eu voltei na médica, eu relatei que tinha acontecido, tal, ela falou assim, você não tem nada, o que você tem que fazer, você tem que treinar. Enfim, eu achei foi uma pessoa muito assim, achei que foi grossa, e falei, bom, essa médica não serve. E eu fiquei batendo de cabeça em cabeça. Nesse inteirinho se passaram acho que 2 anos, porque eu falava, gente, não é possível. E aí, assim, eu fui em uma outra médica, ela falou assim pra mim, então vamos fazer um negócio, você toma Serofene, que era um remédio lá pra induzir a ovulação. E eu falei, tá, mas eu tenho que tomar esse remédio até quando? Ela falou assim, não, você vai tomando até você engravidar. Eu falei, mas não tem perigo? Ela falou, não, vai tomando até engravidar. E aí eu fui ler a bula do remédio, que a gente sempre dá uma lida, né, tal. Eu falei, o remédio não é pra ficar tomando assim, né,
até conseguir, né? E aí isso já me acendeu uma luz. Eu falei, gente, eu acho que eu tô sendo super mal direcionada, são pessoas que não são especialistas, e eu tô me perdendo nesse limbo, né? Porque eu só fico indo de médica em médica sem saber o que fazer, e já meio angustiada, porque eu já tava com 36 anos e tem tão nada, né? Você tinha começado aos 34, né? Você passa Eu muito rápido, né? Entre Passa 34 e muito 36 rápido. voa. Agora, você falou uma coisa interessante. A primeira gineco que você foi, ela te falou da história do endométrio nos ultrassons ou não? Ela falou só que meu endométrio era um pouquinho fino, mas ela falou assim, porque você toma pílula há muitos anos, mas isso quando você parar, ele vai voltar normal. Só me falou Legal. isso, mas assim, nem deu muita importância. Agora, essa primeira gineco que você foi, Mari, você já estava tentando engravidar ou você falou assim para ela, olha, eu quero fazer uns exames para ver se eu tô bem? Não, eu ia nela só para fazer exame de rotina. Ia anual Tá. lá para fazer os exames de rotina e eu cheguei nela e falei, bom, acho que agora é a hora de parar de tomar pílula. Tá. E ela não pediu nem o exame. Falou, você já tem seu histórico, você já passa comigo há muito tempo, para a pílula e vamos ver o que acontece, entendeu? Tá bom. E aí foi assim. Aí quando deu 6 meses eu voltei nela e falei, não tá rolando, não sei o que tá acontecendo. Ela falou, então toma o Serofene. Toma até você engravidar. Falei, não, isso não. Acho que isso não é muito correto, né? E esse diagnóstico de ovário policístico que você falou que fizeram, te deram metformina, foi isso? Eu não lembro o nome do remédio. Eu não vou Mas lembrar. você estava menstruando todo mês? Todo mês. Meu ciclo sempre foi super regular, sempre bonitinho. E o que eu estranhava também, que de um tempo pra cá, agora que eu lembrei, eu tinha alguns escapes. Então, assim, começava a minha menstruação, depois de alguns dias ela parava e depois de alguns dias ela voltava. Um pequeno escape, assim, ficava uns 2, 3 dias. E ninguém dá importância pra isso. Eu falei, gente, não é normal uma pessoa que para de menstruar, depois de 3 dias tá com escape. Tava meio bagunçado isso. Até que depois de muito pesquisar, fui numa outra médica também, fui em 3 médicas, e eu já tava desesperada. Eu falei, olha, não sei mais o que eu faço, porque eu não consigo engravidar, já tomei Serofene, não sei o que, já tomei um monte de remédio, as pessoas falando que eu não tenho nada, e até meu esposo já tinha feito o espermograma, também não deram muita atenção pro espermograma dele, enfim, e ela falou assim, olha, você realmente tem um endométrio muito fino, é difícil a implantação, mas assim, você tem que procurar um especialista. Foi a primeira vez que alguém me deu uma luz, falou assim, você precisa procurar um especialista em reprodução humana, porque até então eu tava só rodando em médico que não era especialista, era ginecologista normal, assim, que você vai para fazer exames de rotina. Tá. E aí que acendeu a luz, porque até então, quando você não tem esse problema, você não vive muito esse mundo, né, de reprodução humana. Você sabe que existe, mas tipo assim, tá legal, o vizinho faz, mas comigo não vai acontecer isso, né? Sim, legal, né? E aí foi que a gente começou a saga, né? Porque eu falei assim, eu realmente tenho um problema e eu acho que a gente precisa pesquisar o que tá acontecendo com a gente, porque já são 2 anos de tentativas, né? E eu tava com 36 anos, então já é uma idade que já, sei lá, né? Ou é agora ou nunca, né? Tá. Então aí, assim, foi uma puta coincidência, porque eu falo até que a minha mãe foi assim, achou você que foi o nosso anjo da guarda, porque num belo dia, assim, eu tava puta triste, eu falei, nossa, não entendo o que tá acontecendo, não consigo engravidar, toma vários remédios e ninguém me dá atenção. E minha mãe viu você no Fantástico, que era até uma reportagem da transplante de útero, que tava começando a pesquisa, enfim. E ela viu o seu nome no jaleco, ela falou assim, filha, viu um médico tal no Fantástico, parece que ele é muito bom, por que você não vai nele e tal, não sei o quê. Eu falei, então tá, mãe, eu peguei, ela me deu seu nome, que ela tinha anotado no papel, e eu falei, tá, eu vou pesquisar. No dia seguinte, eu já liguei pra Sônia, que é a sua secretária, expliquei minha história. Ela falou, não, você tem que vir aqui com esse doutor Luiz, que você vai gostar, que não sei o que lá, que vai dar certo e tal. Super otimista, né? Falei, então vou, também fiquei animada e tal. Aí cheguei, conversei com meu marido, falei, tem que ir, vamos, não sei o que. Ele falou, mas precisa disso? Não, acho que assim, esperar mais um pouco. Eu falei, não, acho que a gente tem que ir lá, tem que conversar, porque tem que ser um especialista em reprodução humana pra gente entender o que tá acontecendo com a gente e tal, não sei o que. E foi daí onde começou a nossa história, né? Praticamente. Mas a sensação ali, então, tem, assim, o que eu tô achando muito legal desse podcast, na verdade, o seu podcast é o segundo que a gente tá gravando, a gente gravou um, e o que eu percebo é que as pacientes falam algumas coisas no podcast que elas sentem, mas dificilmente elas falam para os médicos, sabe? Isso tá sendo muito legal.
existe alguma sensação, porque o que eu fico imaginando de fora aqui? Esse é o que eu vivo, né? É o que eu estudo e tal. Mas qual que é o momento onde você fala, poxa, o baby não vai vir? Qual é a sensação, assim? Dá uma sensação de fraqueza? Ou... É uma sensação de, assim, de impotência misturado com não entendimento, né? Porque você fala assim, poxa, todo mundo consegue. O que eu tenho que eu não consigo, entendeu? Por que eu vim com esse problema? E quando você não tem a resposta, é pior ainda, porque você fica cegas, né? Você fala, ninguém me dá Porque se você tem um problema, fala assim, você tem isso. Fala, pronto, descobrir o que eu tenho. Agora, quando ninguém te fala o que você tem, você fica no escuro, né? Você só fica pulando de galho em galho tentando achar a solução do seu problema. E aí você falou um negócio interessante aí também, porque eu percebo isso também. Algumas pessoas enfrentam essa descoberta dizendo assim, não, espera mais um pouco. Foi o caso do maridão. O maridão falou assim, precisa ir agora ou vamos esperar mais? Não, mas você acha que o nosso caso é para isso? Fertilização, mas isso é uma coisa tão, assim, longe da nossa vida, longe... Como assim? A gente não conhece ninguém que fez isso. Falei, mas a gente, de repente, precisa, tal, e tivemos até, assim, uma discussão, não foi uma coisa tão imediata, teve que ter um poder de convencimento, assim, mas eu falei, não, a gente vai fazer uma primeira consulta, não quer dizer que a gente vai fazer tratamento, porque a gente não sabe quanto custa, a gente sabia que isso era um custo alto, mas eu falei, eu acho que a gente tem que ir lá, pelo menos, pra gente saber o que a gente tem. E depois a gente vê o que a gente faz com essa informação. E foi de onde tudo começou, assim. Beleza, então eu tô entendendo super bem, você teve uma saga aí de uns 2 anos e meio, 3 anos até procurar um especialista. Isso. Alguns ginecos gerais foram pesquisando umas coisas, uma coisa aqui, outra ali, mas ninguém tinha dado uma resposta ainda. Aí você chegou no médico. Fala como é que foi a primeira visita assim, ao especialista da reprodução. O que aconteceu? Então, quando eu marquei a consulta com a Sônia, ela já me deixou super entusiasmada. E aí eu falei assim, não, agora é certeza que agora eu engravido. Porque, assim, eu achei que era só chegar... Falei, ele vai saber o que eu tenho. Porque, assim, as pessoas que não conhecem a fertilização, falam assim, a fertilização vai arrumar o que eu tenho, o meu problema, entendeu? É a minha última esperança, e a esperança tá na fertilização. A pessoa não pensa que não vai ter, assim, que não vai acontecer na primeira vez. Elas acham que vai acontecer, é o que aconteceu, é o que eu pensava. Falei, vai acontecer comigo, vai fazer e pronto. E quando eu cheguei com você e relatei todo o meu problema, eu já fiquei admirada. Por quê? Porque você escutou a gente. Eu falei, tá acontecendo isso. Eu levei um calhamaço de exames que eu tinha. E você olhou, você viu, você perguntou. A gente ficou falando com você, acho que mais de 2 horas. Eu falei, poxa, ele tá escutando o que eu tô falando. Então ele tá entendendo o meu problema, né? Pelo menos ele tá tentando me entender. E aí eu lembro que eu saí daí e falei assim, não, vai dar certo. Vai dar certo porque... Ele é uma pessoa que é estudiosa, é uma pessoa que tem competência, é uma pessoa que vai descobrir o que eu tenho. Então a gente saiu daí super esperançosos. Eu, pelo menos, saí daí super... Eu falei, não, vai dar certo. Aí fizemos um monte de exames, né? Exames que eu nunca tinha feito. Eu tinha feito, acho que alguns só mais de rotina mesmo. Eu tinha feito até aquela histerosalpingografia, que é um exame horrível. Mas aí você pediu exames complementares, exames, enfim, bem assim da área, né? E quando a gente voltou com você, deixa eu lembrar. Aí acho que a gente começou a falar da parte do endométrio mesmo, que era uma parte que era bem importante, assim, né? O meu endométrio, né? Começou a fazer a parte das ultrassons seriadas, né? Pra gente começar a ver como que era o meu ciclo, né? A gente começou a fazer as ultrassons, tinha que ir menstruada e tal. E aí você começou a perceber que o meu endométrio realmente ele não funcionava, que ele não engrossava num parâmetro que tinha que ser lá para acontecer a gestação, enfim. E algum exame te lembra assim muito a parte negativa de todos os exames de rotina realmente é a histerosalpingo, né? O que você acha? Eu achei péssimo. Eu achei péssimo porque eu não sabia que era um exame doloroso. Onde eu fiz, no laboratório que eu fiz, assim, não tive muito... Ninguém me falou mais ou menos quanto tempo ia durar o exame, o médico também, não sei, eu não curti o exame, assim, achei que eu fui totalmente mal preparada, assim, e o exame no final não deu nada, assim, pelo menos não mostrou nada pra mim, assim, esse problema, enfim, não tinha nada nas trompas, né. Mas eu acho que a gente começou a ter uma luz quando a gente começou a ver que realmente meu endométrio, que no meu caso, um dos grandes problemas do meu problema de engravidar era o endométrio, né? Que não engrossava por nada. Então, acho que isso foi muito importante quando você começou a ver que
ele não engrossava, e isso era uma questão importante para a implantação do embrião, ou até tentar uma inseminação, mas já diante da idade que eu tinha, que já tinha acho que 36/37, né, então já tornava-se, acho que um pouco inviável outro tipo de procedimento, né, que não fosse a FIV. Olha, outra coisa que eu vejo do lado de cá também, mano, é que as pessoas, assim, um pouco até dos ginecologistas, tem basicamente 3 causas principais, que é a trompa obstruída, o não ovular, né, ter um problema na ovulação ali, o ovário policístico, ou o espermograma alterado, parte masculina. Sim. Mas endométrio difícil é uma coisa que é mais difícil, né, de aceitar ali. Eu lembro que você até falou, assim, que você, é um caso que é pouco estudado, né? A gente sempre discutia bastante isso em consultório, né? Falava, nossa, endométrio é um caso... Você vivia em congresso e falava, gente, mas não é possível, ninguém vai olhar para o endométrio, o pessoal só olhava para a endometriose, tá? Mas o meu caso não é endometriose, o meu caso é endométrio que não engrossa, tá? E aí? E o pessoal não tinha muito relato disso, né? Eu lembro até você falava assim, não tem muitos estudos sobre isso, né? São poucas pessoas que você vê. E até mesmo eu fazendo minhas pesquisas assim no Google, coisas caseiras, eu falava, gente, não é possível que só eu tenha esse problema. É um problema só eu fui escolhida, caramba, né? Poxa. Dava essa sensação em alguns momentos que só você tinha esse problema, não? Dava porque, assim, quando a gente começou a testar os remédios, que eu lembro que até um que era em comprimido, as poucas pessoas que tinham esse problema funcionavam com esse comprimido, que eu não lembro o nome do comprimido agora. Primogina. As pessoas que tinham esse problema tomavam Primogina, pronto, engrossava, chegava lá na espessura ideal e lindo. Pronto, transferiu o embrião, tá grávida. Comigo não funcionava a Primogina. Eu falava, gente, não é possível. Aí a gente foi testar aquele outro que colocava na barriga, um adesivo, Estradote. E aí a gente tomava Estradote junto com Primogina também, chegava a 6, o ideal era 8, lembra? Chegava a 6, depois chegava a 6,5, aí você falava, não é um endométrio bom, não é aquela coisa maravilhosa, né? Mas tinha que ter, acho que um tripé também, tinha que ter um negócio assim, né? Tinha que estar 8, mas tinha que ter outro fator também que tinha que estar bom, né? Você me falava, só que eu esqueci. Tinha que estar, acho que branquinho, tinha que estar grossinho, não sei. Não, ótimo. Tinha que estar, além da espessura, tinha que ter um aspecto adequado, né? Isso, tinha que ter um aspecto certo lá. E o meu, acho que não tinha nem espessura, nem um aspecto, não tinha nada. Trilinear. Isso, era essa palavra que eu queria falar, trilinear. Ô, Mari, e aí, quer dizer, você, assim, depois dos exames, tudo decidiu fazer estimulação. Algum ponto que você lembra dessa estimulação? Alguma dificuldade especial? Alguma coisa dos remédios? Como que foi a estimulação? Porque pelo que eu lembro do seu caso, a gente não fez tantas estimulações, né? Não, a gente fez 2 coletas, né? A gente fez 2 coletas, a gente começou a estimular e foi super, assim, eu me dei super bem com os remédios, não tive nenhum problema, assim, de enjoo, nenhum, assim, cansaço, sei lá, dor de cabeça, nada, foi tranquilo, não engordei, que muita gente fala que incha, não, comigo foi tudo tranquilo. E eu lembro que na primeira vez, quando a gente partiu para a fertilização, que a gente decidiu fazer a fertilização, a gente conseguiu até bastante óvulos, né, que você falou assim que meu problema não era a ovulação, que eu tinha até muitos óvulos pela minha idade. E a gente conseguiu, acho que na faixa, acho que foram acho que 23 óvulos, né? Foi uma boa quantidade. Foi super bem no estímulo, né? E formou vários embriões. Formou vários embriões, acho que formou 7 embriões. Só que a gente, na época, a gente não fez aquela PGD, né? A gente não fez não fez a biópsia, a gente só fez congelou, acho que no D5 e seguimos em frente. E eu lembro que a gente não conseguiu transferir logo na sequência. A gente teve que esperar um tempo, eu não lembro por quê. Que eu lembro que não foi na sequência, porque eu nunca conseguia fazer na sequência. Que era, acho que depois de 3 dias, né? Depois de 5, né? 5 dias transfere. Isso. E você, essa experiência, por exemplo, de ir acompanhando os embriões, alguma coisa que você lembre que foi muito ruim ou não? Ou sem grandes problemas? Porque no seu caso você tinha bastante, né? Eu tinha bastante, assim, mas é uma expectativa, né? Porque você pensa assim, mais nessa hora você pensa mais no gasto, né? Você fala, puxa, se não sobrar nenhum, como é que fica, né? Porque você já
teve um gasto financeiro aí muito dispendioso, né? Então você fala assim, alguma coisa tem que salvar, né? E como a gente teve 7, então eu falei, bom, não é possível que os 7 não vão dar certo, né? Eu tava certa que tudo ia ficar azul, né? E aí eu lembro que a gente transferiu, na época eu só queria um, né? Falei, não, vamos transferir isso. Eu tava tão certeza que ia dar certo a fertilização que eu falei, não, vamos só com um, que eu não quero gêmeos. Eu tô com medo de ter gêmeos, e eu tenho certeza que se colocar 2 vai pegar 2. Lembra? E aí a gente foi só com um, né? Fomos só com um. E acho que isso foi em 2017 já. Não sei o que aconteceu, a gente teve um delay. Eu lembro que eu coletei os óvulos e a gente só foi transferir, acho que assim, depois de uns 3 meses, não lembro o que aconteceu. E aí transferimos um embrião e infelizmente não deu certo. Aí caiu assim, caiu por terra, né? Porque tudo que eu tava imaginando que ia dar certo, o sonho, né? Não deu certo. E aí eu falei, bom, respira, que eu tenho mais 5 lá congelado. E uma coisa que eu achava, porque eu tava muito, assim, segura de mim, que eu falei assim, eu não vou ficar tentando isso muito tempo. Eu falei, eu vou tentar 1, 2 vezes, e se não der errado, tchau e benção, e segue a vida, né? Só que não é bem assim que funciona, né? Porque quando você entra num propósito, eu falei, eu não vou sair daqui sem ter meu filho nos braços, né? Pelo menos era o que eu comecei a pensar. E aí partimos para a segunda tentativa. Só que aí eu já falei pro meu marido, eu falei, agora acho que a gente tem que colocar 2, a gente até conversou sobre isso, né? Eu lembro que na época você até falou para mim, olha, na sua idade já é legal colocar 2, até 3 já pode. Mas eu bati o pé e falou, não, vamos colocar só 1. E a gente voltou, vamos colocar 2. E eu não lembro se a gente perdeu algum embrião nesse negócio de descongelar, tá? Enfim, colocamos 2 embriões. E acho que já foi no final do ano, né? É isso, aí a gente engravidou, lembra? Lembro. E nesse momento tinha feito alguma coisa pro endométrio antes da transferência, não? Não, a gente tinha, não sei se a gente tinha feito, acho que nesse meio de campo, acho que a gente tinha feito o ERA, né? Foi o ERA que a gente tinha feito já? Eu acho que o ERA foi mais pro Foi mais pro finalzinho, acho que final, depois né? da terceira. Mas a gente tentou ali alguns vasodilatadores, L-arginina. A gente fez umas. A gente tava com a L-arginina, a gente também tava usando, tinha um corticoide, não usava um corticoide? A gente usava o Meticortem, a gente tentou algumas a coisas. gente tentou vários remédios. A gente não tava com Clexane nessa época ainda, e acho que nem tinha feito o ERA ainda. E aí, não tava, não tinha. E aí engravidou. Eu lembro que foi até no final do ano, era meio passagem de ano, assim, Natal com Ano Novo, enfim. E aí deu aquele resultado, que foi aquele resultado tipo assim, fui fazer o beta, que eu peguei trauma de fazer beta. E eu falei pra você, acho que eu tô grávida, né? E aí você falou, um resultado assim meio inconclusivo, né? Meio que uma coisa assim, é bom, mas a gente tem que não pode festejar ainda porque tem ainda alguma coisa para acontecer, né? E aí aconteceu isso quando voltamos de férias, que a gente foi para fazer o primeiro ultrassom, né? E não sei o que aconteceu. Naquele dia eu acordei, eu tava me sentindo grávida, né? Falei, não, tô grávida, tal, não sei o quê. E tava começando a sentir os primeiros sintomas, assim, os pequenos sintomas, assim, uma tonturinha daqui, um enjoozinho dali, enfim. E no dia que eu tinha marcado para fazer o ultrassom com você, que acho que era de 6 semanas, né? Eu já senti que eu acordei já estranho. Eu falei, não tô sentindo mais nada daquilo que eu tava sentindo. O pouco que eu tava sentindo, eu não tava sentindo mais nada. E aí, quando a gente chegou aí para fazer o ultrassom, você falou, olha, infelizmente não desenvolveu. Acho que só tinha lá eu não sei dizer o quê. Eu não lembro, que foi tão traumático para mim aquele dia, assim, que eu saí daí, assim, super, assim... Querendo esquecer, assim, que eu falei, gente, não é possível. Como assim? Eu engravido e depois de 2 semanas já não tem mais nada. E aí eu lembro que você falou, vamos repetir o beta para ver se ele tá diminuindo ou se ele aumentou, enfim, mas você já deixou meio que, assim, preparado que o que você tinha visto ali não ia adiante, né? E realmente foi, a gente fez o exame, outro exame para concluir, e tinha diminuído bastante lá, não lembro quanto que tinha chegado, mas já tinha caído, assim, bastante. E não podia ter caído, tinha que ter dobrado, né, que nem você falava, né? E aí acho que foi daí que a gente começou, que acho que meio que assim, meu marido acho que meio que deu uma desencanada, que ele falou, eu acho que a gente tem que parar. E eu falei assim, não, agora acho que a gente tem que continuar. E aí eu acho que comecei a entrar numa coisa que
era eu querendo insistir, mas ao mesmo tempo era um sofrimento, porque eu falava assim, cada vez que eu tento, você já pensa no não, né? Porque você fala assim, mais uma vez vai dar errado. Porque a primeira vez você vai com aquela esperança, fala, não, vai dar, eu já ganhei. A segunda você também vai, você fala, não, agora eu coloquei 2, vai dar certo. Engravidei, pronto, vamos, né? Agora vai dar certo. Quando veio esse aborto, aí, assim, meu mundo caiu, né? Que aí eu falei, não é possível, alguma coisa está de errado. E foi terrível, assim, pra voltar, assim. Mas eu lembro que eu me recuperei rápido, eu não lembro quanto tempo foi. E eu falei pra você, não, vamos seguir. E eu lembro que eu via muita coisa na internet, eu lembro que eu tirava as dúvidas na internet e preparava já minhas próximas dúvidas com você. Não, esse aqui não pode, esse remédio aqui não funciona no meu caso. Isso aqui, eu lembro que eu até vi pessoas que tomavam inhame, chá de inhame. Pode tomar chá de inhame para engrossar endométrio. Então, tudo que era relacionado ao endométrio engrossar, eu tava lá olhando, pesquisando, te enviando, te mostrando pra gente tentar no meu caso, né? Uhum. E aí eu lembro que a terceira tentativa, eu não lembro quando foi a terceira tentativa, acho que foi já em 2018, né? Foi, porque foi no final do ano aquela vez. Foi, a terceira tentativa, eu acho que a gente chegou a perder os embriões, que acho que só salvaram 3 daquela primeira coleta, né? Acho que foi algum negócio assim. Porque eu lembro que depois foi a outra coleta que eu fiz, foi alguma... mais ou menos assim. E foi bem na época que meu pai faleceu, porque eu fiz a nova coleta que a gente ia transferir em 2018. Foi em 2018. E depois eu fiquei um bom tempo. A gente tentou mais uma vez e deu errado. E acho que nós tínhamos entrado com Clexane nessa época. Acho que foi em 2018 já, no meio do ano de 2018. Entramos com Clexane, que foi o anticoagulante, que a gente repetiu o exame de trombose, né? Trombofilias, né? Uhum. E aí pareceu que eu tinha alguma tendência a ter trombofilia, enfim. E aí aplicamos o Clexane e não deu certo. Então foi mais uma tentativa que deu errado. E aí eu também estava super abalada por a questão do meu pai, enfim. Eu quis insistir numa coisa que eu não estava bem comigo mesmo, mas eu falei, não, a vida que segue e, enfim. Acho que foi assim, mais ou menos, eu quis insistir numa coisa que era para ter dado um tempo para mim mesmo, né? Ou seja, eu queria te perguntar algumas coisas, mas daqueles 7 embriões, então, quer dizer, rolou uma gestação que a gente perdeu. Você tem a sensação, por exemplo, que enquanto não acontecia, não terminava, a vida não mudava, assim, não passava? Total. Minha vida parou. Minha vida parou total. A minha vida era viver em função de conseguir engravidar. Parecia que Jura? a minha vida parece que não tinha sentido sem o meu filho, entendeu? E eu acho muito gozado, assim, porque, assim, eu nunca fui uma pessoa, assim, que eu me imaginava como mãe, entendeu? Eu só fui descobrir isso depois de muito tempo mesmo. Eu nunca fui aquela às vezes, de criança, a pessoa já fala, né? O que você quer ser? Quero ser mãe, quero ter um monte de filho. Eu nunca me imaginei assim. Eu só fui me descobrir como mãe depois de muito tempo. E depois de muito tempo que aflorou essa minha vontade. Quando aflorou de verdade. Porque eu falei, não vou sair dessa história sem o meu filho. Como ele vai vir, como ele vai chegar, eu não sei. Mas que ele vai vir, ele vai vir. Nem que tiver que ser uma barriga de aluguel, nem que eu tiver que ir para um outro país para ter meu filho. Não sei. Alguma coisa eu vou ter que fazer para ele vir para mim, né? Você tinha isso na cabeça, seu foco. Meu foco era esse. Minha vida não estava completa sem meu filho. Assim, podia acontecer que acontecesse. Sem um filho, para mim, minha vida não tinha mais sentido, entendeu? Então eu entrei num limbo, assim, que eu falava assim, não é possível. É uma coisa muito... É uma luta muito solitária, né? Porque, assim, você conhece poucas pessoas que têm o seu problema. As poucas pessoas que você conhece conseguiram. Então você fica numa luta sozinho. Porque, assim... Você tem a sua família que te apoia, que é a tua base, mas ao mesmo tempo, que nem minha mãe, minha irmã, elas me apoiavam, mas são pessoas que não passaram o que eu passei, entendeu? Elas sentiam a minha dor, mas não passaram o que eu passei. Então essa era super doloroso pra mim, né? Assim, a sensação que eu tenho também das pessoas que fazem um tempo prolongado de tratamento é que as pessoas querem saber muito no começo, mas depois do meio pra frente elas param de perguntar, né? Param de perguntar, porque assim, você vê que a pessoa tá frustrada e não tem resposta, né? Então, assim, a gente começou a parar de falar. E isso aconteceu na primeira vez que a gente engravidou. A gente contou pra todo mundo de felicidade. E aí,
quando deu errado foi super chato, porque a gente teve, todo mundo que nós tínhamos falado, a gente tinha que desfazer, né? Falar, não deu errado. Então, assim, você tinha que ficar, uma coisa que já estava, assim, triste com você, tinha que falar com outras pessoas, não, deu errado, tal, não sei o que lá, a gente vai continuar tentando, enfim. E aí teve uma segunda gravidez, né? Só que foi, assim, muito rápida, né? Esse resultado, né? Foi a nossa terceira tentativa, não lembro se foi a terceira ou se foi a quarta tentativa, que a gente conseguiu um positivo, mas o resultado estava muito, assim, deu muito baixo o meu beta, tipo, deu 30. E a gente foi tentando, foi subindo de pouquinho. Assim, no dia seguinte fazer de novo, tava, sei lá, 45, enfim. E aí ele chegou, acho que chegou no 200, o valor lá do beta, e depois começou a cair. Só que eu lembro que essa vez a gente nem contou pra ninguém, porque a gente já tava meio assim, gato escaldado, né? Então falou, não, vamos ficar meio quietinho, tal, não sei o quê. Mas, de novo, eu vivi um luto, né? Porque é uma coisa que a pessoa que tá com essa esperança de que agora vai dar certo, de novo ela se vê assim, sozinha, né? E eu acho que essa foi a quarta tentativa. E aí eu acho que a gente começou a entrar nos exames do ERA, não foi? Não, já tinha, acho que o ERA, eu não lembro. Eu acho que a gente já tinha começado a fazer o ERA, que foi aquele exame lá que a gente mandava lá para a Espanha para fazer análise, né? Que até isso, meu caso era tão problemático que eu tinha o tal da janela deslocada, que tinha o dia certo, a hora certa para transferir o embrião, por causa que senão não encontrava lá com a data certa da ovulação, é um negócio assim, né? Não lembro direito. Era tantos parâmetros no meu caso que a gente era praticamente um cardápio da fertilidade junto, né? Você tinha tudo Eu tinha de tudo um pouco. Tinha de tudo um pouco. Mas o foco de fato ali sempre foi o endométrio, né? Sempre foi endométrio. O meu endométrio sempre foi um fiasco, né? Sempre, nunca funcionou direito, então era bem problemático. E aí a gente descobriu que o meu endométrio ele só funcionava com os medicamentos que induziam para fazer a coleta, lembra? A gente tentou em ciclo estimulado, né? Que ele só funcionava com aqueles remédios lá, Fostimon, eu não vou lembrar o nome dos outros lá, que eram os remédios que usava para fazer a coleta. E a gente falou, não, vamos apostar nisso, por causa que acho que isso é o caminho, né? Porque enquanto tava tomando Primogina, não tava ficando bonito o endométrio. E aí, quando a gente viu, falou, então acho que esse é o caminho, é um dos caminhos, né? E aí eu lembro que a gente fez o ERA, e também a gente conseguiu ajustar lá a janela de implantação, que foi uma coisa super positiva também. E aí a gente começou a acho que, assim, começamos a olhar assim, com mais detalhe, acho que a questão da trombofilias, né? Trombofilias. E aí a gente começou a fazer a parte com Clexane. Mas, Mari, eu não lembro se você chegou a transferir algum embrião que já era geneticamente normal. Não, chegou a então, biopsiar. isso só foi na última vez. Só foi na última tentativa. Na nossa última tentativa, que a gente já estava assim, super cansado, super. A gente resolveu dar uma pausa, assim. Eu fiquei 1 ano sem fazer tratamento, né? Que eu falei, não, eu preciso dar uma pausa, porque depois dessa segunda perda eu não tenho mais cabeça. E aí você falou, não, acho que agora a gente tem que ir com tudo. Tem que fazer biópsia, tem que usar o Clexane, tem que usar a janela de implantação certa, tem que colocar lá o remédio que usa para fazer o estímulo, e aí a gente vai cercando, né? Tem que cercar tudo. E aí eu lembro que nesse segundo, a gente ficou com 5 embriões congelados dessa última vez. Do segundo estímulo. Do segundo estímulo. Que eu lembro que já deram menos embriões, que já deram, consegui só 5, 6, eu não lembro. Mas foram bem menos. Que foi, acho que uma questão de 2 anos aí, no intervalo. E aí a gente fez a biópsia, né? E eu lembro que de 5 embriões, que eu tava super esperançosa, que eu falei, acho que pelo menos 2 vai se salvar, né? E eu lembro que eu passei para você o resultado, você voltou para mim, você me ligou e falou, não, só 1. Falei, como assim só 1? Não é possível, né? De 5 só tem 1 que é geneticamente normal, né? E aí foi com esse que a gente deu certo. Quando aconteceu assim, eu não acreditei. Eu acho que é você, né? Legal. E aí você engravidou? Aí a gente viu o positivo, deu um 80 lá, eu passei para você falou, não, é bem grávida, e aí a gente começou a falar, não é possível que esteja tudo certo. E aí a gente fez um monte de exames também. Eu tive o sangramento, lembra? Eu sou muito zicada, né? Eu tive, verdade, na 8ª semana, agora lembrei, eu tive um pequeno descolamento
do saco, né, gestacional. E eu liguei chorando pra você, falei, tô sangrando. Corri lá pro Promatre, fiquei acho que 1 mês e meio de cama. Liguei pra minha mãe correndo, falei, mãe, vem me socorrer, que eu não posso levantar da cama. E também foi final de ano, isso aí. Eu lembro que foi bem puxado, assim, porque eu estava sentindo muita cólica, eu tinha medo de levantar, e eu falei, meu Deus do céu, é meu último embrião, e não tinha mais congelado. Meu marido chegou e falou, não vamos mais tentar, essa aqui é a nossa última tentativa, seja o que tiver o resultado, a gente vai parar por aqui. E eu pensando assim, meu Deus do céu, se der errado de novo, eu preciso já tentar convencer ele para uma terceira tentativa, a 7ª tentativa de transferência e a terceira coleta, né? Eu falo, meu Deus do céu. O que eu vou falar pra ele agora, né? E aí, quando passou essa fase de sangramento, tem que ter mais cautela, mas tá tranquilo. Assim, eu acho que a minha gravidez foi um milagre, porque eu pedi tanto, assim, pra Deus, que eu acho que foi realmente um merecimento, assim. Eu acho que tudo que eu passei é porque eu tinha que passar mesmo. E eu acho que, assim, a minha perseverança, acho que foi uma das coisas que me tornei uma pessoa, acho que muito mais, assim, humilde, eu acho. Uma pessoa muito mais humana de tudo isso que assim, a lição que eu tirei de tudo isso, né? E perceber, né, assim, que eu acho que realmente milagres existem. No meu caso, é uma questão de milagre, porque eu vejo minhas fotos grávida hoje e eu não acredito que sou eu. Parece que é mentira que tudo isso aconteceu, entendeu? Que loucura, hein? Eu vejo o Pedro no berço assim, tem hora que eu olho e falo, gente, será que é verdade? Será que ele realmente é meu filho? Será que ele tá aqui comigo mesmo? Então, assim, é uma coisa muito louca, né? Porque foram 5 anos tentando, foram 5 anos, assim, de sofrimento, mas em nenhum momento eu deixei de acreditar que isso ia acontecer. E, assim, e você me deu muito apoio, né? Por causa que você também, junto comigo, você sempre estava, assim, eu levava minhas dúvidas e você sempre estava comigo para falar, não, isso aqui a gente pode tentar, isso aqui vai dar certo, um novo estudo, alguma coisa vamos inserir. Lembra que a gente até fez um negócio de injúria, né? Uma injúria lá, nem lembro. A gente tinha que fazer lá como é que chama? Tipo uma machucadinha assim no colo do útero, né? Que algum estudo que você viu que ajudava a implantar, enfim. Você sempre estava assim do meu lado, vendo novas coisas que poderiam me ajudar, né? Então, assim, acho que isso foi muito importante, assim, na nossa, assim, trajetória, assim. Foi de suma importância. Legal. Suma importância. Eu ia te perguntar algumas coisas no meio do caminho, mas tudo que a gente queria escutar, é engraçado que você foi falando, sabe? Acho Assim, que eu falei demais, né? Foi muito bom. Foi muito bom porque algumas frases, assim, o que a gente quer com o podcast, na verdade, não é nem tentar passar nada técnico, né? Na verdade, a parte técnica é muito específica para cada pessoa, mas as principais dificuldades e algumas frases que você foi falando no meio, eu nunca pensei em desistir, foram 5 anos de tentativa. Essa é uma coisa interessante, as pessoas que entram às vezes para o tratamento de reprodução acham que vai ser uma coisa rápida, e às vezes não é, né? Quer dizer, se ficou 5 anos tentando engravidar, essa sensação que você falou que você vê o Pedro hoje e fala, poxa, às vezes parece que não caiu a ficha ainda, né? Ele já tá com quanto? Quase 1 ano? Ele tem 8 meses. Ele tem 8. 8 meses. É muito, muito interessante, muito legal a sua história. Por isso que a gente acabou selecionando a sua, na verdade, para o podcast, né? Primeiro, parabéns por toda a trajetória. E eu realmente, como médico, vejo pouquíssimas pessoas terem essa resiliência, sabe? De continuar em frente, apesar de múltiplas tentativas, falha, perda. Eu acho que uma das principais características de quem consegue ter sucesso no tratamento de fato é a resiliência. Algumas pessoas que estão do seu lado às vezes estavam desistindo e a gente não estava desistindo. A gente né? não estava desistindo. Então, assim, eu acho que um apoiava o outro, né? Porque quando eu chegava meio desanimadinha, você falava, não, vamos. Fui num congresso, tem uma coisa nova, a gente pode tentar isso aqui, ó. Isso aqui, sabe? A gente não tentou isso aqui ainda, vamos. Então, assim, eu acho. E parece que é uma vida, né? Você entrou no tratamento com 35 anos, sei lá, e tá com 40, né? 40. Você passou 5 anos. Foram 5 anos, e assim, é uma coisa muito. Você sofre tanto durante 5 anos, mas quando o Pedro nasceu, parece que tudo isso que eu passei, parece que eu esqueci. Assim, parece que eu não passei isso, sabe? Assim, tanto que agora eu tenho muita dificuldade de lembrar as fases, entendeu? Parece que toda aquela coisa, assim, de ai meu Deus do céu, aquele peso que eu tinha, aquela, ai meu Deus, não vou conseguir ter um filho, eu vou passar essa vida inteira sem ter um filho, tal, assim, parece que some, assim, no instante que o bebê nasce, que fala assim, pronto, aconteceu, assim. E é muito mágico, né, assim,
Olha, eu sou muito grata, viu? É que eu falo, assim, muito grata, assim, por poder ter encontrado você. Deus também na minha vida, por ter me dado o Pedro. E acho que, assim, eu saio dessa, assim, uma pessoa, acho que eu acho, assim, que eu tô uma pessoa muito melhor, assim. Eu penso, né? Não sei. Mano, alguma mensagem assim para os pacientes que vão escutar esse podcast que você, claro, falar depois é difícil, né? Mas alguma coisa que você pode encorajar ou desencorajar, não sei. O que você quer falar? O que eu falaria, assim, não desista, porque eu tenho certeza que se eu conseguir, foram 5 anos de tentativa, vocês também vão conseguir, tenho certeza. E confie no seu médico, porque o seu médico está do seu lado, ele vai ser seu amigo nessa trajetória tão difícil, tão solitária. Ele vai ser a única pessoa que vai conseguir te dar o tratamento adequado e um amigo do seu lado, né? Então, confie que uma hora vai acontecer, sua hora vai chegar. Você tem uma ideia mais ou menos quantas vezes você veio para o tratamento, para o consultório? Eu acho que foram mais de 30 vezes. 30 vezes. Eu contei mais de 70 vezes. Meu Deus do céu! Você acredita? Pra você ver, né? 70 vezes, gente. E eu falei pra você que o 7 é o meu número da sorte, né? 70 Legal. visitas ao médico, você vê, né? Então dá pra perceber que eu não sou uma pessoa que desisto fácil, né? Claro, algumas mais rápidas, outras mais lentas, né? Alguns ultrassons. Mas queria terminar o podcast, né? Queria te agradecer bastante pela disponibilidade, por contar a sua história. A primeira podcast que a gente gravou, a paciente lembrou e teve umas sensações estranhas, assim. Eu percebo isso também, né? Porque a gente não pensa muito no que passou, né? Não. Ainda mais quando você tá com o filho no colo, assim, o sofrimento meio que se apaga, né? Legal. A parte, assim, que você sofreu, se apaga diante da felicidade que você tem agora, né? Legal. Mas, mais uma vez, então, obrigado. A gente vai terminar o podcast por hoje. E não deixa de acompanhar os próximos episódios, que a gente vai gravar, na verdade, acho que uns 10 ou 12 episódios dessa primeira temporada do podcast do Baby Center. Tá. E eu vejo aí todo mundo e você também, se puder assistir os outros episódios, acho que vai ser uma coisa muito legal. Já tô me inteirando. Boa. Um beijo, Mar. Qualquer coisa avisa depois. Tá certo, um beijão pra vocês. Obrigada.